Pronto, gente. Boa noite de novo. Vamos continuar com a matéria, né, de ecologia. Só para... Oxe, você parou a gravação? Parei? Parou. É porque Não. o outro não parou. Aí. Ó, Eita, então eu tô louco, gente. Pera aí, parou não. tá aí, não tá aí? É que pra mim deu barulho falando que parou. Aqui deu que começou. É porque falou record in progress, né? Quando para, fala record in stop, alguma coisa assim. É, achei que eu tinha escutado, era isso. Não, deve estar dormindo já, gente. Vamos acordar, vamos nós. Acontece. Tem problema não, vamos lá. Vamos continuar lá na ecologia, para Deus dar força para gente, que é uma matéria que cai muito e a gente vai ficar craque. Gente, peguei lá a explicação de magnificação trófica para nós, para a gente ficar 100%. Qualquer outra coisa que vocês verem que eu não citar na aula, me fala, me manda no privado, porque eu dou uma enxugada. Eu só coloco é... Samira me zoando, né? Eu só coloco o que eu vejo nas questões, para a gente não ficar trabalhando tudo, senão a gente não vai sair daqui, né? Então, qualquer outra coisa que vocês acharem pertinente, que vocês tiverem dúvida, me mandem, que aí eu vou adicionando na aula. Samira, eu não sei o que aconteceu, eu mandei formatar meu computador, e aí aconteceu, e aí depois de 6 meses mais ou menos que faz, tá dando problema no Word, em tudo tá dando problema, falando que precisa de atualizar a licença. E eu não tinha esse problema antes de atualizar a licença, não dava isso. Tá bom, por favor. Sou um pouquinho ruim com informática. Mas vamos nós, que o tempo tá passando. Ó, gente, obrigada, Samira. Vou aguardar, tá? Gente, é o seguinte, ó, vou mostrar a imagem para vocês, aquela questão da contaminação. Aqui fala o seguinte, que, por exemplo, os metais pesados, aquelas coisas, agrotóxicos, né, eles presentes na água, as plantas, né, autótrofas que estão dentro da água, né, as algas, eles absorvem, né, e como os peixes acabam se alimentando dessas plantas, eles também absorvem e concentrações cada vez maiores. Porque olha só como que é o raciocínio. O peixe vai comer uma planta contaminada, a outra contaminada, vai encher de contaminação. E a gente vai comer, come o peixe cheio de contaminação. E a gente não vai comer só um peixe, vai comer vários peixes, então vai se contaminar cada vez mais. É mais ou menos isso o raciocínio. Só tem dois termos aqui que é bom a gente prestar atenção, que é a bioacumulação e que é essa magnificação trófica. A bioacumulação é que descreve, né, esses processos que ocorre a absorção nossa de substâncias químicas. Gente, a gente absorve substâncias químicas até metais pesados e alimentos comuns hoje em dia, ricota. Gente, vocês vão ficar surpresos com o tanto de coisa que a gente come. Olha o rótulo, atenção aos rótulos. É real, é verdade isso. A gente ingere nas comidas mesmo do mercado que a gente compra metais pesados, a gente ingere outras coisas, compostos químicos que não fazem bem para a saúde. Fique atento a isso. E esse processo de bioacumulação, ele pode ocorrer de duas formas, direta, quando ocorre essa absorção a partir do ambiente mesmo, através da água, do solo, ou de forma indireta, a ingestão de alimentos com essa substância, que nem eu falei, por exemplo, no mercado. Esses processos frequentemente ocorrem de forma simultânea, em especial em ambientes aquáticos, que foi aquele exemplo dessa imagem aqui. Gente, a biomagnificação é igual a magnificação trófica. E aí, esse é o fenômeno que ocorre com o acúmulo progressivo de substâncias de um nível trófico para o outro ao longo daquela teia que a gente já viu. Aí, o que acontece? A gente a verdura, tem lá o coelho e tem lá quem come o coelho, vamos supor,
A raposa. Gente, acho que é a raposa, né? Vamos supor que é a raposa. A raposa, ela vai ser a que mais vai absorver concentração das substâncias. Vamos supor que a verdura tá lá com agrotóxico lá. Tudo. Assim que o coelho comer, ele vai ter isso no organismo dele, e aí vai vir lá a raposa, vai ter mais ainda, porque ela vai comer o agrotóxico da verdura e vai comer o que ficou no coelho, porque o coelho é aquela verdura. Gente, deixa eu fechar o meu WhatsApp aqui, que tá, que toca. Ai, meu Deus. Voltando. Isso. E aí vai acontecer isso. Quem tiver em maior, no topo da cadeia, quem está no topo é o animal mais preparado, o predador. E ele vai acabar levando pior nessa, porque ele vai acumular, no caso aqui dos peixes, nós somos humanos, os predadores vai acumular grande concentração de toxinas, de agrotóxicos, de metais pesados, o que for. Fechou? Resolvemos essa pendência aí? Vocês entenderam? Vou passar para o exercício, tá? Top, então. Acho que o Valdir não estava nessa aula, né, Valdir, essa semana? Acho que eu não lembro de você nessa aula de quarta-feira. Eu vou passar os slides assim que a gente terminar, mas eu acho que a gente não vai terminar hoje. Não te vi, mas você estava aqui, bom. Gente, bora lá. Um pesquisador, em 2016, investigou o papel da predação por peixes na densidade e tamanho das presas, como possível controle de populações de espécies exóticas em costões rochosos. No experimento, colocou uma tela sobre uma área da comunidade, impedindo o acesso dos peixes ao alimento, e comparou o resultado com uma área adjacente, na qual os peixes tinham acesso livre. O quadro representa os resultados encontrados após 15 dias de experimento. Gente, quando tiver, assim, gráfico, essas tabelas, tem que prestar muita atenção nas variáveis. Olha, essa tabela traz a relação de algas, craca, mexilhão e assídia com densidade, área, tamanho dos indivíduos, área sem tela, área com tela, que é a variável maior. Na área com tela, a gente vê a densidade e o tamanho, na área sem tela também. E aí o pesquisador concluiu corretamente que os peixes controlam a densidade dos... Veja bem, na área com tela, né, não vai ter acesso do peixe. E a área sem tela vai ter acesso do peixe. Qual que mais modificou a densidade com a relação à área com tela ou sem tela? É isso que vai trazer resposta para você. Samira já vem quente, acha que a letra C, mexilhão. Quem mais? Alguém? Vou passar a resposta, hein? A André acha que é B, ó. C ou B? Vamos ver? Letra C. Por quê? Alguém sabe explicar? Ah lá. Comparando a ação do peixe predador na área com tela e sem tela, nota-se a diminuição da quantidade de mexilhões por metro quadrado. Volta lá. Cadê o mexilhão? Mexilhão aqui, ó. Mexilhão. A densidade deles por metro quadrado, 380. Com tela. Olha aqui para onde que foi a densidade. 200, olha, variou 180. Aqui, ó, variou na alga, variou quanto? Só 10. E na craca variou 150, variou bem, a craca variou bem, mas quem variou mais? Olha lá, a assídia variou só 3. Vocês estão entendendo o raciocínio?
Olha o tamanho da variação que teve no mexilhão. E olha o tamanho da variação que teve nos outros grupos. É por isso que a resposta é letra C, além do mais. Isso, ó, além da variação de tamanho, que passa de 3 centímetros para 6. Olha lá, de 3 para 6. Como que foi a variação aqui? Dobrou de mexilhão. Da área com tela para a área sem tela, dobrou o tamanho dos mexilhões. Olha aqui, na craca, diminuiu. Tá vendo, André? Ao invés de aumentar, diminuiu. Significa que não foi uma coisa boa, né? Em certa parte. Porque, olha, a densidade diminuiu, o tamanho diminuiu. É isso, gente. E além disso, olha, significa que o peixe predador atuou em mexilhões de menor tamanho, tipificando uma seleção direcional, lá, aqui tema de seleção, pois o fenótipo favorecido foi de 6 centímetros. Ou seja, quem tinha 6 centímetros foi o que levou a melhor, ou seja, esses 200 aqui. É, gente, viu? Enem tem que prestar atenção. Após que o André fez assim, olhou craca primeiro e não olhou o resto. Quer ver? Deixa eu pegar o carregador aqui do computador. É isso ou não é, André? Eita, nós. Vamos lá. Enem 2018. Ah, tá. Vamos voltar lá, Samira. Ó, de 300 para 150 diminuiu o quê? 150. De 380 para 200 diminuiu o quê? 180. 30 a mais. Parece pouco? Parece, né? Mas a gente tem que pensar no todo. Pensando pelo seguinte, que na área com tela eles estão protegidos do peixe. Quando eu abrir, atirar a tela, automaticamente alguns peixes, né, vão estar lá e atrapalhar, né, essa situação. E aí o que acontece? Pensando em densidade e tamanho, olha só, diminuiu o número de indivíduos, mas os indivíduos ficaram mais fortes, digamos assim, ficaram maiores. Então, beneficiou de alguma forma. Mas nos outros, diminuiu o tamanho. Esse daqui, a alga, aumentou o tamanho, mas aumentou muito pouco a densidade. Então, o que teve mudança mais significativa foi o mexilhão. Ou seja, os peixes controlam mais a densidade dos mexilhões. Tem que olhar todas as variáveis, por isso que eu falei, prestem atenção. Quando tiver gráfico, tabela, olha, gente, não foi preguiça, não. Lê, estuda aquilo que está ali. O Enem, ele te ensina, às vezes, nas próprias questões, e vocês já provaram isso, né? Vamos lá. Enem 2018. Insetos podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento. Um deles, a holometabolia, ou seja, desenvolvimento completo. É constituído pelas fases de ovo, larva, pupa e adulto, sexualmente maduro, que ocupam diversos habitats. Os insetos com holometabolia pertencem às ordens mais numerosas em termos de espécies conhecidas. Esse tipo de desenvolvimento está relacionado ao maior número de espécies em razão da... Ah lá, gente, essa questão envolve muitas coisas, né? Não só a ecologia. Mas ele deu, né, a colher de chá aqui pra gente. O que vocês acham? Por que esse tipo de desenvolvimento holometábolo permite o maior número de espécies? Proteção na fase de pupa, produção de muitos ovos, exploração de diferentes nichos.
ingestão de alimento em todas as fases da vida, utilização do mesmo alimento em todas as fases. O que vocês acham? Estão respondendo aí, né? Vou olhar. Pode ficar tranquilo. Nenhum chute, André? Hoje você tá calado mesmo, hein? Tô assustada. Vocês estão cansadinhos, né, gente? Nossa Senhora. Ah, André acha que é A, Samir acha que é C, Guilherme acha que é C. Quem dá mais? Exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases da vida. Produção de muitos ovos, larvas e pupas, aumentando o número de adultos. Vamos ver. Letra C. Cada fase de desenvolvimento apresenta um habitat e um nicho diferente. Lembra, gente, a diferença de habitat para nicho ecológico? Quem lembra? Que a gente estava com dúvida nisso. O que impede a competição entre as espécies, ou seja, a competição intraespecífica entre espécies. Dessa forma, é aumentada a efetividade do animal dentro do seu ambiente, bem como a adaptação ao meio. Porque, olha, o ovo pode viver em vários lugares, a larva na água, pupa na árvore, na terra, e o adulto. Então, assim, ele tem vários meios de sobrevivência. E, ó, as demais alternativas destacam etapas do desenvolvimento que existem, porém não se relacionam com o aumento do número de espécies e nem com a justificativa apresentada. Olha o Enem fazendo pegadinhas. É verdade isso, a produção de muitos ovos não quer dizer que vai aumentar o número de adultos, porque pode se perder o ovo, a larva pode ser comida por peixes. Isso não quer dizer, isso só quer dizer que tem várias formas de sobrevivência e por isso permite que, por exemplo, quando não valer mais a pena ele ser ovo, ele vai passar para larva. E quando não valer mais a pena ser larva, vai virar pupa. Então, explora diversos nichos, evitando a competição entre as fases da vida. Vai evitar, sim, essa competição entre espécies. Ah lá, alguém tem alguma dúvida? Vou pular a questão. Enem 2011. O controle biológico, técnica empregada no combate a espécies que causam danos e prejuízos aos seres humanos, é utilizado no combate à lagarta, que se alimenta de folhas de algodoeiro, trava-língua. Algumas espécies de borboletas depositam seus ovos nessa cultura. A microvespa Trichogramma sp introduz seus ovos nos ovos de outros insetos, olha que legal, incluindo os das borboletas em questão. Os embriões da vespa se alimentam do conteúdo desses ovos e impedem que as larvas de borboleta se desenvolvam. Assim, é possível reduzir a densidade populacional das borboletas até níveis que não prejudiquem a cultura. Ponto. A técnica de controle biológico realizada pela microvespa consiste na... Gente, qual que é essa técnica? Tendo em vista esse textinho aí. Vou dar um tempinho aí para vocês. Gente, eu esqueci de tirar o print. Eu sempre esqueço de tirar o print.
dessas aulas rapidinho. Deixa eu só tirar daqui em diante. Pronto. Samira acha que é letra A. Introdução de um parasito no ambiente da espécie que deseja combater. Vamos ver as outras alternativas. Introdução de um gene letal nas borboletas. Competição entre a borboleta e a microvespa. Guilherme também acha que é A. Modificação do ambiente para selecionar indivíduos mais bem adaptados. Aplicação de inseticidas. Letra A. Gente, vocês são muito inteligentes. Ó, o texto descreve a ação de um organismo parasita. Uma relação ecológica desarmônica intraespecífica. O que isso significa, gente? Vocês sabem? Neste caso, o parasita é a larva da vespa que irá impedir o desenvolvimento das larvas de borboleta, pragas agrícolas. Uma relação ecológica desarmônica que não vai trazer benefício para outra espécie. Olha aqui. Isso. Ó, intraespecífica. Indivíduos da mesma espécie. Exemplo, abelhas que vivem em sociedade. Interespecífica. Indivíduos de espécies diferentes. Olha lá, ó. Aqui era o quê? Intraespecífica ou interespecífica? Intraespecífica. Ah, pois é, eu também. Intra, tá dentro, não tá? Intra. Pensa assim, dentro da mesma espécie. Fácil assim, né? Pensar assim, intra. Tá dentro da mesma espécie. Ó, mas vamos. Quando que a gente vai ver isso de analisar os benefícios das interações? Olha lá, é aquilo que eu falei para vocês, de ser harmônico ou desarmônico. A harmônica é positivo, a desarmônica é negativo. Por quê? Porque a harmônica envolve dois beneficiados. Ou um é beneficiado e o outro não é prejudicado. Então, assim, é indiferente. E aí acaba sendo positiva, pelo menos para um. Um exemplo é mutualismo. Gente, mutualismo sempre cai. Mutualismo. Mútuo é mútuo, entendeu? O sentimento é mútuo. O que alguém fala assim, o que significa quando alguém fala assim? Que é compartilhado, ou seja, as duas pessoas têm o mesmo sentimento. E nessa relação harmônica, ambos os envolvidos são beneficiados com a interação, ou tem aquele sistema que eu falei. Uma indiferente e o outro beneficiado. O que Valdir falou? Vão lembrar do interespecífico, é só lembrar de internacional, ou seja, diferente. Boa! Essa também vale, Valdir, aí, Samir, uma dica para você. O que é a relação desarmônica? Olha lá, prejuízo a um dos envolvidos. É claro que o outro vai se beneficiar, né? Mas um vai ter prejuízo. Então, é uma relação negativa, que é um exemplo, parasitismo. Gente, eu querendo soluçar. Não esquece não, Samira. Vão lembrar do parasitismo, no caso de relação desarmônica, em que o hospedeiro sofre prejuízo por causa do parasita. Então, relação harmônica positiva, mutualismo. E relação desarmônica negativa, parasitismo. Só pensar, ninguém quer um parasita em você, né? Mais ou menos isso. Aí, alguns exemplos lá, olha, relações intraespecíficas. Tem também harmônicas e desarmônicas, ó. Aqui. Colônia e sociedade. Ó, vamos ver. O que é a colônia? Tá? Nessa relação ecológica, indivíduos de uma mesma espécie estão unidos anatomicamente e trabalham juntos para garantir o sucesso.
Um exemplo, desculpa, gente, caravela. As caravelas, elas estão sempre, estão juntas, não tem como separar elas, não. Lá, são marinhas, tá, gente? Acho que vocês lembram o que que é, né? E aí, por isso, já que elas estão juntas, elas trabalham juntas e se beneficiam juntas. Então, é uma relação harmônica. O que que é a sociedade? Vamos pensar na gente, né? Nós, seres humanos, vivemos em sociedade. Porém, nem todo mundo sabe viver em sociedade, né, gente? O que que é sociedade? Organismos trabalham juntos para garantir o sucesso do grupo sem que haja ligação anatômica, ou seja, vocês não estão colados, nós não estamos colados uns nos outros de uma forma. A gente é independente, que nem as abelhas. Mas elas se ajudam, constroem a colmeia, a produção de mel, e elas vivem assim. E isso é harmônico para elas, traz benefício, traz proteção. Vai lá você cutucar uma colmeia para você ver se não junta todo mundo em sociedade para poder te pegar. E a relação desarmônica lá? Competição, gente, nesse caso, competição é desarmônica, mas nem sempre. A relação de competição que nós humanos entendemos é diferente da relação de competição aí no ambiente. Porque no caso da gente, às vezes, competição pode ser benéfico, porque pode estimular, tirar uma pessoa da zona de conforto, pensar que vai competir com alguém. Enfim, tem várias formas de ver isso, nem sempre é uma forma ruim. Mas nessa situação aqui é porque os organismos da mesma espécie lutam por um recurso e depois, vamos supor, luta por uma presa, o único alimento que tem naquele dia. Aí um come, o outro não, o outro vai ficar fraco. Aí se surgir um predador, não vai aguentar correr e vai morrer. Entendeu? São situações extremas, assim, que fazem essa competição e tornam ela desarmônica. Também a questão dos machos lá com as fêmeas na reprodução. Aquele macho mais colorido, ou aquele que cantar mais bonito, aquele que dançar mais bonito, tem tudo aqui, né, no mundo animal. Tanto todo mundo, não é só humano não, gente, que faz, né, que se arruma e tudo mais para conquistar. Os animais também. Tem um grupo de passarinho que constrói lá as casinhas, constrói um ninho gigante, aí a fêmea só vai para o passarinho que tiver um maior ninho, tem tudo isso. E por ser uma competição, acaba que o passarinho que conseguir a fêmea, ele vai reproduzir e vai gerar descendentes. Já o que não conseguir, ele vai morrer e sua descendência vai acabar ali. E o canibalismo, né? Que indivíduos matam e comem outros da mesma espécie. Exemplo, louva-a-Deus que alimenta-se do macho na cópula. Olha que maldade. Tem uma aranha também, não tem? Viúva negra, não é? A viúva negra que come também o parceiro dela lá. E essa relação é desarmônica, tá, gente? Ó, Eu só não entendi a diferença de colônia e sociedade. O que que significa estar ligado anatomicamente? sabe aqueles irmãos gêmeos que nascem grudados? Ah, sim. É isso. As caravelas. Gente, o ruim é que vocês não veem meu Google, eu não sei por que isso acontece. Eu queria poder pesquisar, assim, vocês verem. É, as caravelas, elas são unidas umas nas outras. Deixa eu ver se eu acho aqui, aqui mostro para vocês. Caravelas. Vocês já viram? Quando vocês veem, bater o olho, vocês vão saber o que que é. Hum, aqui. Ela é bonita demais. Caravela. Vamos ver se dá para vocês verem. Aqui, ó. Dá para ver mais ou menos? Sim. Então, elas vivem todas lá juntas, chama caravela portuguesa.
E elas dão até queimadura, dá queimadura, é um quinidário. Estão conectados anatomicamente, não sendo um único ser, e são divididos em partes, região subnatural e região natural. As duas estão opostas. Então, isso aí é um animal, chama caravela portuguesa. Gente, o mar é muito bonito, né? Tem muita coisa. E é isso, o André. Deve ter mais exemplos, sim, de colônia. Eu vou olhar aqui para vocês, ver se acha alguma coisa mais conhecida. Na hora eu nem pensei nisso, é porque já estava tão medular na minha cabeça. Caravela, eu acho tão bonito. Exemplos de relações ecológicas, colônia. Vamos ver. Eu acho que... Quer ver? Aqueles... ruim que na hora foge o nome na cabeça da gente. Como que é o nome, gente? Coral. Ah lá. Aqui, ó. Vocês lembram dos corais? Vamos ver se... Tá vendo os corais? Eles vivem tudo juntos, ó. Também é uma relação de colônia, porque eles estão juntinhos lá. Se você deixar um coral sozinho, ele não vai viver. Coral também encaixa nessa colônia. E aí a sociedade é aquilo, né? Eles não estão grudados, né, André? Então, se você vai ver uma abelha sozinha lá, vivendo tranquilamente, depois ela volta lá para a colmeia dela e tá tudo certo. Agora, você não, por exemplo, coral é fixo, você não sai andando e depois volta e vai ficar lá. Aí, por isso. Aí, Ah, sim. né? E porque eles vão trabalhar juntos, porque se tá todo mundo ali preso no mesmo lugar, se eles não trabalhar juntos, se ajudar, eles vão morrer. É mais ou menos isso. Olha lá, o mutualismo. Das relações harmônicas interespecíficas, o que que é? Samir, especialmente para você, interespecífica. Olha lá, mutualismo, comensalismo, ó, mutualismo cai demais, gente, ó. É uma relação que pode ser obrigatória ou facultativa. Ou seja, não necessariamente precisa acontecer daquela forma. Mas as duas espécies são beneficiadas, por isso uma relação harmônica. Exemplo de líquens. Vocês sabem o que que é líquens? Samira, isso mesmo, interespecífica de espécies diferentes. Líquens, eles ficam... Ah, vou responder não, ver se vocês... Ah, então tá, vocês sabem, né? Então beleza. Os líquens é um exemplo de mutualismo, mas tem outros exemplos também. Por quê? Ela é uma relação que acaba tendo uma certa dependência se for obrigatório. O que vocês estão falando? Isso. Os líquens, eles ficam nas árvores e eles são indicadores de que o ar ali, ele tá limpo, né? E os líquens são bioindicadores de poluição. No lugar poluído, você não vê líquen, por exemplo. Aquelas, tipo um fungo, assim, eu nem sei se é um fungo ou não, mas parece um fungo, que fica nas árvores. Fica bonitinho, assim, na casca da árvore, assim, no tronco da árvore. Comensalismo, eu vou procurar mais exemplos para vocês, só para a mente de vocês abrir. Por quê? Porque às vezes vocês lembram o que que é a relação, não pelo conceito, mas pelo exemplo, né? Vamos ver. Ó, o líquen, eu vou só mostrar a foto para vocês aqui, né? Para vocês se situarem. Ó, o líquen no tronco da árvore. Que aí não... Mas por que que é mutualismo? Por quê? Olha só, é uma relação que ela pode acontecer ou não, e se não acontecer, não vai ser ruim para ninguém.
Ela pode ser obrigatória ou pode não ser. Entendeu? Não, eu pergunto assim, porque é que eu não sabia que a interação da árvore e dos líquens era mutualismo do... Uai, mas pensa só, o líquen, ele tá na árvore, ele consegue o alimento, ele consegue proteção, né, digamos assim, e, e o líquen então na árvore já indica que a árvore está num local que não tem poluição, né? Só dele estar ali já indica isso. Mas que mais que ele pode trazer de benefício para a árvore? Estou procurando. O que que você acha que ele estando ali na árvore, o que que você acha que pode acontecer? Lembrando que a relação para ser harmônica, no mutualismo, as duas espécies têm que ser beneficiadas. Mas não é numa relação harmônica, sem ser o mutualismo, por exemplo, que é a. Ai, cadê? Oh. Ih, será que eu passei? Ah, não, eu vou passar ainda, gente. Vou passar, vou parar com essa ansiedade. Então, no caso, no mutualismo, como que eu falo de uma forma que vocês entendem? Hum. As duas espécies vão ser beneficiadas. Vamos pensar assim, numa garça e o jacaré. Eu acho que é jacaré. Ela vai limpar o dente dele. Não sei se vocês já viram isso. Ela limpa o dente dele. Isso evita que ele dê cárie, que ele tenha problemas dentários. E ela vai se alimentar do que ele comeu, dos restos que ele comeu. Um exemplo. Deixa eu ver aqui para vocês outro exemplo. Não, eu queria saber mais, qual que é a vantagem da árvore ter os líquens nela? O que que esse líquen pode fazer para a árvore? É, então, isso que eu não sei. Fotossíntese. Esse líquen pode ajudar a árvore de várias formas, entendeu? O que que é o líquen? Ó, o líquen é, é um tipo de fungo mesmo lá. É um tipo de fungo mesmo, que nem eu falei. E é uma relação entre fungos e algas, e eles realizam fotossíntese. Para a árvore, não necessariamente ele precisa gerar um benefício em si, porque Ah, a árvore em si já faz a fotossíntese, mas os líquens não é uma coisa só, é uma associação entre algas e fungos. Só que na árvore, pensa bem, o líquen, então, na árvore, a gente vai pisar nele, assim, né? Geralmente não vai pisar. Então, ele vai ter uma proteção ali. E a árvore, ele estando ali, significa que o ambiente está legal para ela, porque ele é bioindicador de poluição. Então, assim, a árvore não vai sair dali, né? Porque não tem como, mas ele vai garantir que fazendo fotossíntese. Oi? Pode ser obrigatório ou facultativo, o Valdir. Não quer dizer que é obrigatório, ó. Obrigatório ou facultativo. Não, no caso, as duas têm benefícios, mas facultativo por quê? Porque se o líquido não está ali, ele não vai, a árvore não vai morrer, entendeu? Mas é porque na relação com o líquen, a gente tem que pensar que o líquen esquece da árvore. O líquen é uma relação de duas espécies, de fungo e alga. Entendeu? E o fungo é protegido pelo líquen e o líquen faz fotossíntese. E o fungo é protegido pela água que faz fotossíntese, entendeu? E alimenta ele. E os dois se beneficiam.
Os dois tem que prestar muita atenção. É mútuo. Pensa na palavra mútuo. É um benefício mútuo. Por isso que é mutualismo. Quer ver? Eu tô querendo mais exemplo aqui, mas eu não tô achando. Ó, relação entre a anêmona do mar e caranguejo ermitão. Não é uma relação obrigatória. Ah lá, as anêmonas oferecem proteção ao corpo mole do caranguejo ermitão. Em troca, ele transporta a anêmona sobre uma concha para outros locais. Deu para entender melhor agora? Porque às vezes o líquen a gente não consegue pensar, né? Ô, André, é porque eu acabei levando vocês a pensarem nisso, porque eu quis falar, né, que o líquen é bioindicador e tudo mais, e aí acabei levando vocês para esse caminho. Não, não é isso. Ó, o líquen, ele... Isso, Valdir, é isso mesmo, em relação das vacas com os pássaros. Meu namorado, ele adora passarinho, né? Então, ele sabe até o tipo de passarinho que faz isso. Esse passarinho come os carrapatos da vaca, né? E a vaca não pega doença, né? Não é prejudicada e o passarinho está ali alimentando. E assim, se não tiver essa relação, a vaca não vai morrer. E o passarinho também não vai morrer, porque ele pode comer outra coisa. Por isso que é facultativo. Tem locais que pode ser que é obrigatório, mas nesse caso não é obrigatório. Eu não achei uma obrigatória, mas eu acho que talvez essa relação aqui que eu falei para vocês da anêmona do mar com o caranguejo, não, já vi que não é obrigatória, ó. Não é obrigatória. Gente, eu não sei se depois eu posso procurar uma relação de mutualismo que seja obrigatória para vocês, mas agora eu não consigo lembrar. Só que vocês têm que pensar nisso. É mútuo, então é benefício mútuo, tá? Pode ser obrigatória ou não. Aí depende, né, da espécie. O comensalismo. Ó, comensalismo. Relação ecológica em que um organismo é beneficiado, porém o outro não sofre prejuízo, nem é beneficiado com interação. Lá. É essa aqui que eu estava tentando falar para vocês. Essa e essa relação aqui, ó, de parasitismo e amensalismo. Por quê, gente? Veja bem. O comensalismo, a relação do tubarão e a rêmora. Lembra que a rêmora vai comer lá os restos do dente do tubarão? Aí vai limpar o dente do tubarão, certo? E ela vai comer lá, mas o tubarão consegue viver bem sem ela limpar o dente dele. Lá, um organismo é beneficiado, mas o tubarão não vai sofrer nem prejuízo nem benefício com essa interação. Nesse caso, para o tubarão é irrelevante, porque ele vai limpando lá o dente dele, né, à medida que ele for lá andando, né, nadando lá no mar. Ele não tem, os dentes do tubarão é tudo junto, né, mais separadinho, né, que eu me lembre. Então, não tem tanto problema. A rêmora vai lá, vai comer os restinhos que sobrar dele, e ele nem vai comer a rêmora. Mas a única que vai beneficiar é ela. Tubarão não vai, é indiferente, entendeu? Para ele, tanto faz como fez. Mais ou menos isso. Desarmônica. Amensalismo. Uma espécie inibe o desenvolvimento de outra. Isso é exemplo de alguns fungos. Até na gente, né? Quem nunca ouviu falar de fungo. E aí, o que acontece? Entrou mais alguém na aula aí sem nome? Seja bem-vindo, presta atenção. O que acontece? Os fungos, eles costumam produzir algumas toxinas que vai atrapalhar o crescimento, né, de alguns indivíduos. Um deles são as bactérias.
Há tanto que para tratar algumas bactérias, o fungo, né, pode matar algumas bactérias e fazer um tipo de tratamento, como se fosse um remédio, digamos assim. A grosso modo, mais ou menos isso. Por exemplo, vamos supor que esse fungo seja lá o líquen. Ele vai impedir que a bactéria atinja as folhas da árvore, vamos supor assim. Seria mais ou menos isso. Só que, ao mesmo tempo, ele vai impedir também a árvore. Não estou falando do líquen, tá? Estou dando um exemplo. Um fungo, como se fosse o líquen, mas não é o líquen. E vai matar a árvore ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele vai livrar ela das bactérias, ele vai matar a árvore porque ele vai comer as folhas dela, vai atrapalhar o desenvolvimento dela. Por isso que é uma relação desarmônica. Uma espécie vai inibir o desenvolvimento da outra. Pensa assim, a outra não vai deixar a espécie, um animal específico, um bicho, um fungo, não vai deixar a outra desenvolver do lado dele. Vai prejudicar, que nem a pessoa invejosa, vai querer prejudicar a outra. Só que isso é ruim para os dois, porque, por exemplo, se você está lá na árvore, morando na árvore, você, ao mesmo tempo que você impede o crescimento da bactéria que quer atacar a árvore, você vai impedir o desenvolvimento da árvore. Então, assim, você vai atrapalhar o seu próprio ambiente, seria mais ou menos isso. Parasitismo. Quando uma espécie que é parasita retira nutrientes necessários ao seu desenvolvimento de outro organismo hospedeiro. As lombrigas que a gente viu. Vocês lembram das lombrigas? E olha, é mais ou menos isso que eu falei para vocês. Olha lá, olha, por que é uma relação desarmônica? O corpo humano, por exemplo, é o lugar que a lombriga está vivendo. Ela prejudicando muito, espoliando muito o humano, ela não vai ser um momento que o humano vai enfraquecer e ela não vai ter mais jeito de morar no corpo do humano. O humano vai morrer, vai enfraquecer, vai ficar doente. Então, não é algo positivo para esse indivíduo, mas mesmo assim acontece. A predação, todo mundo já ouviu falar em predatismo, leão alimentando de zebra, um animal mata o outro, ponto. Competição, uma disputa entre indivíduos de espécies diferentes por recursos, a gente já falou isso. Plantas nas florestas competindo por luz. Exemplo. Gente, foi só uma pincelada grossa, porque tem muito mais aí. Mas eu dei essa pincelada para ser suficiente para relembrar vocês, para a gente fazer algumas questões do Enem. Essa matéria vale a pena vocês pegarem um livro, né, uma apostila, dá uma lida com calma lá, com certeza vai ter exemplos melhores, tá? Porque para mim, assim, esses exemplos são bem marcantes. Agora, talvez não sejam para vocês. Então, vocês pegarem mais exemplos, que nem o Valdir deu aquele exemplo da vaca, do passarinho, que tem mais a ver com o que vocês conhecem, que vocês já viram, que vocês acham que vocês vão lembrar, para facilitar vocês na hora de fazer a prova, depois de estudar, não esquecer. Isso é importante, tá? E o ruim é que, tipo assim, é difícil a gente lembrar exatamente dos bichos, né? Da relação dos animais, porque a gente não é uma coisa assim, por exemplo, que tá no meu dia a dia. Então, eu não consigo lembrar, assim, das relações dos indivíduos, mas eu vou pesquisar, qualquer coisa que vocês perguntarem, eu vou olhar aqui para vocês e posso trazer mais exemplos para vocês. E vocês também me mandem suas dúvidas, que eu trago mais para vocês sobre exemplos de relações ecológicas. Olha aí essa questão 2016 do Enem. Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas prevê que nas próximas décadas o planeta passará por mudanças climáticas e propõe estratégias de mitigação e adaptação a elas. As estratégias de mitigação
são direcionadas à causa dessas mudanças, procurando reduzir a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. As estratégias de adaptação, por sua vez, são direcionadas aos efeitos dessas mudanças, procurando preparar os sistemas humanos às mudanças climáticas já em andamento, de modo a reduzir seus efeitos negativos. Considerando as informações do texto, qual ação representa uma estratégia de adaptação? O que é uma estratégia de adaptação? Pode deixar que eu passo o rosto para você, sim. 3 pontinhos. Samira acha que é a letra E. Gente, não estou falando sozinha, tá? Me mandaram mensagem aqui no privado. Criação de diques de contenção em regiões costeiras. Vamos ver. Ó, a André também acha que é E. Vamos ver as outras. Construção de usinas eólicas, tratamento de resíduos sólidos, aumento da eficiência dos veículos, adoção de agricultura sustentável de baixo carbono. Gente, eles querem uma estratégia de adaptação. O que é uma adaptação? Quando você vive num ambiente, você não está pronto para ele, mas você se adapta a ele. Letra E. Ah lá. A adaptação é uma forma de evitar uma consequência já existente diante de um problema ambiental. Dessa forma, a construção de diques em regiões costeiras é uma forma de evitar alagamentos na região, já que uma das consequências do efeito estufa é o aumento dos níveis de água nas regiões costeiras. Gente, a questão deu colherzinha de chá. Vamos ficar atento. Falou de mudança climática, falou lá, olha, estratégias para poder se adaptar a elas, para enfrentar elas. E essas estratégias eram direcionadas a essas mudanças, olha lá, para procurando também reduzir a concentração de gases no efeito estufa. Só que elas são direcionadas aos efeitos dessas mudanças. Entendeu? Olha lá, procurando reparar os sistemas humanos às medidas que preparar os humanos às medidas, às mudanças climáticas. Uma forma de preparar é a criação de diques. Só que, na minha opinião, tinha que evitar esses problemas, né? De que forma, né? Aumentando a eficiência dos veículos, tá vendo? Agricultura sustentável também, tratamento de resíduos também, construção de usinas eólicas também. Só que ele quer uma forma de... gente, agora que eu vi aqui a dúvida de vocês. Resolveu? Exatamente, Samira, é tipo uma represa. Ótimo. Só que ele quer uma forma de o humano preparar para as mudanças climáticas. E essa é a forma, criação de diques de contenção em regiões costeiras, para evitar, né, as questões de quando chover muito, não, né, alagar lá a região toda. Gente, vamos parar por aqui, para vocês terem uns 4 minutos de descanso, né? Olha, a gente está na metade dos slides, então provavelmente semana que vem, né, a gente não vai ter aula de biologia. Na próxima semana, nós vamos continuar, certo? Gente, ficou uma dúvida? Eu vou trazer mais exemplos para vocês, tá? No finalzinho aqui da aula, eu vou colocar uma repescagem de exemplos sobre as relações ecológicas. Pode ser, sim?